Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai você? Espero que esteja bem, espero que esteja gostando desse novo livro, porque eu particularmente estou amando escrevê-lo. E hoje é o nosso sétimo capítulo do livro Conversando sobre Vida Plena. Vamos lá, o tema de hoje é: você escolhe em qual DNA vai viver a sua vida. Eu tenho uma notícia que pode não ser muito boa para lhe dar. É você que escolhe a vida que você terá, não é Deus. Você terá conforme o que você crê e recebe. Os termos da herança de Cristo, aquilo que você é com o DNA de Deus garantido por Cristo, está registrado na palavra de Deus, mas nunca se tornará realidade em sua vida se simplesmente você não crer. É esse fato que faz com que Deus defina a fé como algo muito importante para agradá-lo. Como você vai receber o que ele lhe deu sem ter fé? E aí, sem fé, você não recebe e vive uma vida muito aquém do que ele sonhou, uma vida que não o agrada, uma vida moldada pela sua herança terrena, pela sua criação, pelas circunstâncias, pelos traumas, pelos seus pecados. Não há como ter vida plena se somente aceitarmos o sacrifício de Cristo para nos perdoar e nos levar para o céu. Se vivermos baseados em nossa herança adâmica e não nos apropriarmos pela fé da herança em Cristo, seremos apenas pessoas salvas com uma vida limitada e medíocre. E não foi isso que Deus sonhou para cada um de nós quando sacrificou o seu único filho no Calvário. Eu gostaria de esclarecer algumas coisas que abordamos no capítulo anterior. A primeira delas é que eu não me arrependo de todas as ajudas que busquei, de todos os cursos que participei. Todos eles me ajudaram de alguma forma, aliviaram as minhas dores, me deram uma luz no fim do túnel onde eu estava, me revigoraram e me edificaram. Talvez, se quando eu tinha 21 anos, antes de formar uma família, alguém me ensinasse aquilo que eu estou tentando ensinar nesta obra, eu não acreditaria. Eu acharia que é simples demais, não conceberia que Jesus é suficiente e que eu preciso apenas me concentrar em viver a herança que ele me garante e parar de me debater com a minha herança terrena e os meus conflitos emocionais, minhas inseguranças e meus medos. E olhe que eu fui criada no Evangelho. Imagine se isso fosse dito para alguém que não teve contato com a Bíblia desde criança. Quando Jesus estava com seus discípulos, ele disse que tinha muitas coisas para falar, mas seus discípulos não podiam suportar. Creio que Jesus sabia as limitações humanas de seus discípulos e sabia principalmente que eles só iriam entender tudo após a morte e ressurreição de seu mestre. Mesmo Jesus falando claramente com eles, eles não entendiam. Com a vinda do Espírito Santo, ele iria ensinar tudo aquilo que antes os discípulos não estavam ainda em condições de entender. Não tinham vivido todas as etapas. Você consegue entender? Nem Jesus pôde ser direto com os discípulos a ponto de ser plenamente compreendido. E com o tempo, eles entenderam tanto que todos se tornaram mártires. Creio que as fichas caíram mais após a ascensão de Jesus e após a vinda do Espírito Santo do que quando os discípulos andavam com Jesus por 3 anos. A vida é assim, as peças vão se encaixando. Mas como nós temos a Bíblia e ela é completa e nós temos o Espírito Santo e ele nos conduz sempre à verdade, somos muito privilegiados e quanto mais demorarmos a entender a verdade completa, mais demoramos a usufruir da vida plena que já nos foi oferecida. Sim, não é algo que Jesus vai nos dar quando chegarmos no céu. É algo que ele já nos deu. Eu tenho pressa que você entenda isso logo, porque tenho certeza de que o noivo virá buscar a sua noiva brevemente. E a noiva de Cristo precisa estar plena. Na cruz, o próprio Cristo nos deu todas as condições de sermos pessoas plenas. Não podemos perder tempo e nem ficar implorando para que Ele nos dê aquilo que já é nosso por direito. Se não usufruímos, não é porque não nos foi dado, mas é porque nós simplesmente não recebemos. Não tivemos fé para isso, ou até desconhecíamos essa verdade. Você escolhe se a vida plena para você vai demorar, se ela nunca chegará, se ela é só no céu. Depende de como você crê. Depende do que define você, de qual DNA vai determinar suas escolhas, sua forma de se relacionar, seu dia a dia. Depois de todas as ajudas que tive e de todos os lugares que fui, toda a energia e recursos investidos para que eu pudesse me curar e ser livre, eu finalmente esbarrei na simplicidade de Cristo e no amor incondicional de Deus por mim. E hoje eu estou como Paulo em 1 Coríntios 2:2. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo, e este crucificado. Seja qual for a pergunta, a resposta é Cristo.
Ainda que métodos, encontros, palestras, seminários sejam importantes, eu vejo tudo isso como um paliativo, se quem participa deles não chegar à conclusão da suficiência de Cristo e não decidir pela fé viver isso de todo o coração. Se isso não acontecer, essas pessoas serão eternamente clientes de tantos eventos e, por fim, abraçarão a frustração e o desapontamento. Elas nem mesmo saberão buscar Cristo por conta própria e estarão eternamente dizendo: ore por mim, por favor, ore por mim, eu não consigo isso ou aquilo. Elas preferem acreditar no poder da oração de alguém do que no poder de Cristo que mora nelas. É nesse contexto que acabam surgindo os manipuladores religiosos, que encontram nesse tipo de cristão um público crescente e que usam da fragilidade das pessoas para prometerem aquilo que só Cristo pode dar. Surgem as coberturas espirituais, as pessoas acham que só estarão vivendo em prosperidade se tiverem X ou Y como seus líderes. E assim surgem os anticristos. Reinhard Hitler, em uma de suas centenas de lives, disse que o termo anticristo significa ao invés de Cristo. Tudo aquilo que você busca que se coloca na posição de Cristo em sua vida se torna um anticristo. Creio que é por isso que a Bíblia diz que já temos muitos falsos cristos no mundo. Se você é líder e está lendo esse livro, muito cuidado para não ser um anticristo para seus liderados. Não se coloque no lugar de Cristo na vida deles. Não faça com que eles dependam de você. Não se sinta superior a eles em nada. Só existe um cabeça, que é Cristo. Falarei sobre a religiosidade como abortivo da vida plena em outro capítulo, mas é importante frisar que pessoas bem-intencionadas e necessitadas de vida plena muitas vezes se tornam reféns de predadores religiosos e acabam ainda mais feridas. Pensam que eles realmente são representantes de Deus e até se ferem com Deus. Por isso que a religião é uma praga daninha, por causa dessa falsa expectativa e dessa manipulação que usa o nome de Deus. Pessoas que precisam se despir da herança terrena e tomar posse da herança em Cristo e acabam esbarrando na religião e não no cristianismo genuíno, muitas vezes têm suas vidas ainda mais embaraçadas, mas pensam que religião é sinônimo de Deus e acabam desapontadas com o Deus da religião sem nem mesmo terem conhecido a verdade, de verdade, o Deus da Bíblia. No capítulo anterior, falei sobre ter ido para o segundo casamento já sabendo quem eu era em Cristo, e isso foi e tem sido determinante para a minha vida de qualidade hoje. Se você ainda não constituiu família, não precisa começar uma família estando confuso. Você deveria colocar como meta só casar-se quando estiver plenamente resolvido por dentro e quando estiver vivendo a suficiência de Cristo. Se não for esse o seu trajeto escolhido, o caminho será bem pedregoso e não tem como sair dele sem ser ainda mais ferido. As piores decisões que tomamos são baseadas no nosso DNA natural. Inclusive, muitos jovens ainda nem se aceitaram direito e querem a aceitação dos outros. Sobre isso, eu estive pesquisando sobre constelação familiar, que é uma espécie de técnica desenvolvida para resolver conflitos interiores. E nela diz que para seguirmos em frente precisamos aceitar nossos pais como eles são. Não é concordar com eles ou ter que conviver com eles, mas aceitá-los porque é um tópico importante, impossível de ser alterado. Quem vive conflitos com os pais nunca terá se resolvido como pessoa e não estará preparado para seguir em frente. Todas as suas decisões serão em resposta à sua não aceitação dos seus pais. Estamos cheios de casamentos que surgem nesse contexto. Antes de nascermos, antes de sermos concebidos na barriga da nossa mãe, Deus primeiro sonhou conosco e os nossos pais foram os instrumentos dele para que esse sonho se concretizasse. Se pudéssemos treinar nossa mente para essa verdade, nunca mais iríamos brigar contra o que não se altera. E iríamos passar a agradecer a Deus pelos nossos pais. Não importa quem são e o que fizeram contra nós. O importante é que existimos e que somos, antes de tudo, fruto do desejo de Deus. Isso muda a maneira como nos enxergamos. Apesar de ter o DNA de Deus, eu preciso abraçar o que é imutável no meu DNA natural, como a minha altura, a minha voz, a cor dos meus olhos, o formato dos meus lábios, do meu nariz, enfim. Isso veio dos meus pais, dos meus avós, faz parte da trajetória da minha vida neste plano. Goste ou não, eu não conseguirei alterar. E quando eu aceito essa embalagem que guarda a minha alma e o meu espírito, eu estou glorificando a Deus, que realmente é o nosso Criador. Estamos terminando um bloco de capítulos que estão interligados e que eu considero super importante que sejam plenamente compreendidos para prosseguirmos na jornada. Gostaria de concluir contando duas histórias. Desde criança, lembro de ter ouvido uma ilustração de um homem que comprou uma passagem de barco. A viagem durou 3 dias e ele passou fome no barco.
No desembarque, alguém o viu bem abatido e viu que ele estava passando mal. O homem faminto disse que estava há 3 dias só tomando água. O outro passageiro disse a ele que o bilhete que ele comprou lhe dava direito às 3 refeições. Moral da história: a vida abundante é seu direito, está incluída no pacote da salvação. Mas você pode apenas usufruir da salvação e não ter vida plena. Você chegará no destino do mesmo jeito, mas será de uma forma bem miserável, que nunca foi o plano de Deus. Talvez isso aconteça com a maioria, por desconhecimento, por não lerem e meditarem na Bíblia ou por falta de fé. Existem aqueles cristãos masoquistas que acham isso muito bom para ser verdade. Eu não sei qual o seu caso. Não sei se nesta vida você é o passageiro que entendeu o que está incluso no bilhete e teve uma viagem maravilhosa. Ou se você é o passageiro faminto que fez uma viagem, mas passou por muitos perrengues, enquanto via os demais passageiros felizes e satisfeitos, porque não sabia ou não acreditava que o bilhete incluía as refeições. Preste atenção. Vida plena não é um extra. Está incluso e basta que você decida usufruí-la. Não será por falta de conhecimento, pois eu estou escrevendo este livro para lhe dar essa notícia maravilhosa. Vida plena está incluída no pacote da cruz. Hoje eu fui no caixa do banco 24 horas sacar um dinheiro e demora um pouco a sair, mas dá a mensagem de que o dinheiro será entregue em seguida. Aí eu lembrei de aplicar isso ao que estamos falando. Quando Jesus morreu e disse, está consumado, foi passada a senha de Deus e tudo o que precisamos foi liberado a nós. Mas se ignorarmos isso, as bênçãos serão derramadas e outra pessoa vai tomar posse. Imagine que eu me distraia e dê as costas para o caixa rápido e vá embora. O dinheiro sairá da máquina e o próximo a ir naquele caixa, se não tiver ninguém que pareça ser o dono do dinheiro, será tentado a ficar com ele. Por isso, cada um deve ficar atento quando sacar, para não esquecer o principal, pois aquele dinheiro vai sair da conta e não vai voltar mais. E é responsabilidade de cada um de nós recolhê-lo, pois é nosso e também podemos usufruir dele. Assim é a vida abundante. Ela já está na máquina, ela foi liberada na cruz. Mas eu e você temos que ir lá e pegar, receber, pois já nos foi dada. Em qual DNA você escolhe viver? No DNA natural, daquilo que se vê, ou no DNA de Deus, daquilo que não se vê, mas é real, eterno e pleno? Deus não lhe deve nada, e você é livre para crer no que quiser. Mas suas crenças não anulam a verdade, elas só alteram a sua forma de viver. Você pode ficar atrelada às previsões de sua genética, de sua criação, de suas experiências difíceis e crer em Cristo somente para ir para o céu. Ou você pode viver os sonhos e planos de Deus, receber a salvação, que inclui a vida plena e manifestar na terra o DNA dele, para que outros possam conhecê-lo e serem livres como você é. Lembre-se que o mundo agoniza na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Eu já decidi, a minha vida precisa ser um reflexo da paternidade de Deus nela, e não um reflexo da paternidade terrena e da minha herança natural. Perguntas para reflexão. O que você sente ao perceber que a decisão de que vida vai levar é sua e não de Deus? 2. Muitas pessoas pedem a Deus um monte de coisas que Deus já deu a elas, através de Jesus. Você costuma fazer isso? Explique. Como você está fazendo a viagem? Faminto ou usufruindo das 3 refeições? Entendedores entenderão, né? 4. Muda alguma coisa em sua vida saber que o pacote da salvação inclui vida plena? 5. Você já se sentiu manipulado enquanto buscava cura, libertação? Qual foi o resultado disso em sua vida espiritual? 6. Você já conseguiu aceitar seus pais e aquilo que é imutável vindo do seu DNA natural? Explique sua resposta. 7. A partir de qual DNA você decide viver a partir de hoje? 8. O que mais lhe chamou a atenção neste capítulo, no conteúdo deste capítulo? Assim eu termino mais um capítulo. Eu espero que esse bloco, de capítulos tenha sido bem esclarecedor para você, porque os próximos nós trataremos de outros assuntos, mas isso aqui é a base. Toda vez você vai precisar voltar para ela se você não entender alguma coisa daquilo que a gente vai falar depois, tá? Eu peço a você, se esse conteúdo foi útil, mande para outras pessoas, curta, compartilhe e comente, tá bom? Até o próximo capítulo.